Ó, limpei pra vocês, é a melhor. Pra mim é, viu, minha gente? Você acha que eu botando a roupa assim, a água sanitária, você acha que queima? Queima não, mulher. Bota aí nos comentários se você já acha que queima ou não, minha filha. Tá bom, né? Tá bom. É, minha filha. Aí agora eu vou botar a roupa, peraí. Não se esquina. Da água mesmo. Tá bom. Deixa eu colocar a roupa agora. Agora eu vou botar a roupa aqui, mulher. Eu vou enxugar aqui, ó. Não tava na energia não, viu, minha gente? Lembrando a vocês aí, minha filha. É que eu tô enxugando. E o tempo tá chovendo, viu, minha filha? É que esse monte de roupa onde, mulher? No beco. No beco, minha filha. Pronto, deixa eu pegar minha sandália.